Bom dia a todos, bom dia aos profissionais da imprensa, em especial ao torcedor Coxa Branca. Estamos aqui nesse momento para apresentar o nosso diretor técnico, Paulo Autuori. Paulo, que vem fazer parte desse projeto ambicioso, corajoso e de muita responsabilidade, desde que foi feita a transição do clube associativo para um clube privado, através da Tricorp. Paulo já teve em outros momentos a possibilidade de trabalhar no clube. Essa conversa aconteceu em outros momentos e, mais precisamente, há um ano atrás, inicialmente com o nosso presidente, Amadeu, e que, felizmente, nessa etapa agora, nós conseguimos concluir, e agregar toda a experiência e competência que o Paulo tem para fazer parte de um projeto que ele também acredita. E para nós isso é extremamente relevante, ter pessoas que aqui dentro têm a crença de que é possível construir um projeto esportivo embasado em excelência, embasado nas melhores práticas da indústria e, acima de tudo, que nos proporcione o caminho da estabilidade do projeto esportivo com muita perenidade e sustentabilidade. Tratar de projeto esportivo é algo complexo, Eu posso dizer que é um trabalho praticamente artesanal, porque são muitas pastas e pilares que estão envolvidos no dia a dia. São praticamente 100 profissionais, isso tudo precisa ter alinhamento, precisa ter uma comunicação assertiva dentro do clube, precisa ter conectividade com as áreas, e para isso nós precisamos de grandes líderes. O clube já vem passando por um processo de reestruturação, contratando profissionais com competência e experiência já confirmada nas mais diversas áreas, como foi recentemente na performance e na saúde, como foi agora, até posso dizer porque vai ser anunciado nos próximos dias, a chegada do nosso diretor de mercado, coordenador de mercado, assim como a estruturação de um novo departamento de analytics, que vai contribuir muito para aquilo que o clube estabeleceu como princípios de governança e também de gestão da informação interna. Então, são ações que demonstram que o projeto esportivo está sendo concebido, está sendo estruturado, para que possa nos aproximar das respostas de forma mais objetiva e não tão subjetiva. É um caminho longo pela frente. Acho que os bons exemplos no futebol brasileiro já existem. Fora do Brasil, então, nem se fala. Mas é um novo futebol. E esse novo futebol precisa de resiliência, precisa dessa coragem que a gente tanto fala, dentro e fora do campo, e muita responsabilidade. Então, por isso que eu valorizo muito a chegada de uma pessoa especial e de um profissional que entrega e corrobora todos esses princípios e esses valores que são determinantes para fazer a diferença nessa reconstrução do clube e que a gente possa, de fato, colocar o Curitiba aonde ele deseja e, acima de tudo, entregar satisfação para o nosso torcedor. É o momento que nós estamos vivendo, que a gente tem certeza que com o trabalho, com o afinco do dia a dia, a gente vai conseguir novamente nos aproximar do torcedor. Então, essa é a nossa responsabilidade dentro do projeto, com todo o respaldo que a gente vem tendo da Tricorp e da presidência, nós também assumir a nossa responsabilidade para com o clube no curto espaço de tempo, mas principalmente no médio e longo prazo. Tá bem? Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra e uma satisfação, mais uma vez, poder compartilhar o tempo com você. Bom dia a todos. Um prazer poder estar aqui com todos vocês. Sabemos, como uma das áreas intervenientes no futebol, a importância da mídia como um todo.
e a certeza de que, ao longo da carreira, o respeito, né, a liberdade de ouvir e de falar coisas sempre esteve presente nessa relação com a mídia como um todo, não só aqui no Brasil, mas nos diversos países nos quais tive a oportunidade de trabalhar. Eu sou um pouco obcecado em relação à lógica, por isso vou fazer uma abertura aqui falando dessa lógica. Primeiramente, agradecer à instituição Curitiba, ao presidente Amodeu, que realmente há um ano atrás esteve comigo, mais de um ano, no início do projeto. Infelizmente, naquele momento não foi possível e agora as coisas aconteceram da melhor maneira e estou muito feliz e explico o porquê. No momento atual da minha idade cronológica e de tempo de serviço, mesmo quando comecei, não me permitia estar em ambientes em que eu pudesse vislumbrar duas situações que, para mim, são fundamentais: pessoas e ideias. E o que me traz aqui é justamente isso. Tenho a certeza que estão sendo trazidas pessoas para se juntar com aquelas que aqui já estão, que me permitem entender que poderão permitir, com a velocidade que gostaríamos, né, desenvolver esse trabalho que o William acabou de referir aí, de excelência, porque é perfeitamente possível. E estamos num clube que certamente permite isso, porque é grandioso. Quando eu falo isso, é importante que as pessoas entendam o quão distinto é o ser do estar. O estar é algo momentâneo, passageiro. Então, o momento que nós estamos, certamente será passageiro. O ser é algo duradouro, né? E o Curitiba foi, é e será sempre enorme, grande. Por sua história, e sabemos que a história é feita também por pessoas, especialmente por aqueles que amam e gostam do clube. Não é surpresa nenhuma que eu vou falar, já certamente, se forem nos arquivos, poderão ver que sempre, ao longo da minha carreira, falei isso. Na minha perspectiva, o futebol tem dois verdadeiros protagonistas, que são jogadores e torcedores. Essa simbiose, essa reciprocidade que existe no jogo de futebol entre torcedores e jogadores que faz o futebol ser a paixão que é no mundo todo. Então, desde já, conclamo aos nossos torcedores, aqueles que gostam realmente e querem contribuir nessa retomada do clube em relação à sua própria história, que creiam, que acreditem. Os momentos complicados, eles existem e existirão sempre. É a capacidade de aglutinação, de solidariedade e de qualidade de trabalho que faz com que se possa enfrentar esses momentos da maneira como tem que ser, ou seja, peito aberto para as dificuldades, sabendo que todos juntos podemos sair dessa situação. Isso não é um clichê, porque já vivenciei muitos momentos difíceis na minha carreira e sei perfeitamente aquilo que nos leva a sair delas, né, com a velocidade que se deseja, ou seja, sem demorar muito. Gostaria também de falar aqui em relação ao futebol brasileiro, porque eu sou um homem do futebol
estarei sempre falando daquilo que é a realidade no futebol brasileiro, sem estar com a verdade ao meu lado, não. É apenas aquilo que acredito. E quando vejo instituições centenárias no futebol brasileiro em um declínio evidente, muitos e muitos anos repetindo práticas, circunstancialmente conseguindo atingir objetivos, que o futebol permite isso, se pensa que as SAFs no futebol brasileiro, as diversas que tem, serão a salvação desse próprio futebol brasileiro, quando são apenas uma ferramenta a mais para a estruturação do mercado. Então, a expectativa do externo em relação às SAFs, externo, quando falo, mídia, de uma maneira geral, e torcedores, é de que vai entrar a SAF, vai trazer dinheiro, vamos contratar jogadores e vamos ser fortes de novo. Isso é uma visão simplista e completamente equivocada. E as SAFs, quando entram com uma ideia muito clara de que, através de ideias, de pilares, construir uma gestão responsável que permita, gradativamente, uma solidez que, por consequência, vai trazer capacidade de investimento e, obviamente, suportar o projeto desportivo com a qualidade necessária. Isso demanda processos sólidos, e aqueles que estão na frente, porque já adquiriram a capacidade de colocar em prática esses processos. Isso demanda procedimentos, isso demanda convicção, isso demanda coragem, como foi citado aqui pelo William. Então, quem entra com as SAFs entra com essa expectativa. Então, há uma certa dificuldade de entender que vai chegar a SAF e vai se salvar. Então, se exige das SAFs, no Brasil, estou falando em termos geral, que em 1, 2, 3 anos consiga tudo aquilo que talvez, e temos exemplos, e não me permitirei falar e nomear esses exemplos, de instituições centenárias que, ao longo de tantos anos, vêm em um declínio evidente. Acho que não é minimamente justo isso. Portanto, como homem do futebol brasileiro, entendo que o importante é a estruturação do mercado. Os que viraram SAF ou aqueles que se mantêm no arcabouço associativo, mas entendem que a gestão é algo fundamental. E isso, como o William falou anteriormente, já temos exemplos aqui no Brasil muito interessantes. E outros exemplos de que essa visão simplista chegou, botou dinheiro, contratamos, é fundamental, é real. E não é. Se nós pararmos para ver, e temos que ter abrangência na análise, o Chelsea, uma temporada e meia atrás, gastou 1 bilhão de reais na contratação de reforços. E foram muitos. E, ao final, não conseguiu uma equipe e, da quantidade de jogadores que contratou, 16 já saíram. Isso tudo é para se analisar de uma forma responsável, clara, né? Entender os bons exemplos, saber contextualizar naquilo que é a identidade, na história dos clubes, e é isso que nós desejamos. E, fundamentalmente, entender que não se atinge objetivos, sejam eles quais forem, com uma equipe, com 11 jogadores, com 12, 18. Se atinge objetivos construindo um grupo. Construir um grupo é muito mais do que desenvolver uma equipe no campo. Demanda uma possibilidade de que os jogadores entendam aquilo que são como pessoas. Saber aqueles que realmente estão prontos para dar uma resposta nos momentos difíceis e que geram uma confiança. E isso é interação que deverá existir entre os componentes desse grupo, sejam eles de jogadores e de staff como um todo. Então, o nosso objetivo aqui é apenas, gostaria de enfatizar bem isso, venho ajudar. Eu não venho ajudar a nada, eu venho contribuir, venho trabalhar. O que se precisa é de trabalho, de qualidade de trabalho, de excelência. E a contribuição de cada um de nós que chega
e são muitos que estão a chegar, de muita qualidade, por isso disse que acredito nas pessoas que aqui estão, aquelas que estão a chegar e se juntar, e acredito nas ideias. Por isso estarei o tempo que for necessário de corpo e alma nesse processo. Também gostaria de dizer da importância dos nossos torcedores. Quero que esse grupo não fuja dos torcedores. Ok? Nos momentos difíceis que entenda, escute e saiba entender o quão importante é saber escutar, mas que nos momentos bons também saiba compartilhar com os torcedores, porque é isso que nós gostaríamos de ver. Porque somente em conjunto iremos construir algo importante. Então, por favor, acho que amanhã é um momento fundamental para a gente possa, tanto o grupo, na chegada ao estádio, okay? Estar junto aos seus torcedores. E o ambiente que criarmos seja um ambiente difícil para o adversário de amanhã e os próximos que virão, e não difíceis para nós. Né? Teremos até julho esse grupo, teremos que saber tirar proveito desse grupo de uma maneira muito evidente, e, a partir daí, espero que amanhã possamos juntos, né? Torcedores, equipe, staff, todos juntos, construir um ambiente, uma atmosfera que seja favorável e propícia a um bom jogo, a um ótimo resultado, que é o que nos interessa, e que seja um ambiente difícil para aquele que virá jogar aqui. É o pedido que faço, se posso pedir algo, mas acho que a resposta imediata tem que ser dada amanhã, de maneira conjunta. Né? E de conjunta, quando eu digo, é essa atmosfera, equipe e torcedores. Agora, acho que construir uma lógica de raciocínio que vocês podem aproveitar para entrar com questões. Óbvio que vocês vão colocar outras questões, eu estarei completamente disponível para tentar corresponder à expectativa dessas perguntas. Autori, boa tarde. Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan. Você havia falado também, o William comentou que não foi a primeira vez que existiu uma conversa entre Paulo Autuori e Coritiba, inclusive em outras diretorias, em outros momentos, Coritiba em cenários diferentes, estando na Série A. Porque agora, o que te motiva a chegar no Coritiba neste momento, mesmo o clube atravessando uma situação delicada, o clube estando na Série B, o que te traz ao Coritiba hoje, diferente do que foi no passado, quando você acabou optando por outros projetos? São circunstâncias que têm a ver. Você sentir que um clube gostaria de contar contigo, como você falou, ao longo de alguns anos aí, isso é fundamental. Mas a minha resposta já está dentro da sua pergunta. Você falou Coritiba estando em um momento. Você só vai ao encontro do que eu falei, a diferença entre estar e ser. Eu estou aqui nesse momento porque é um clube enorme, histórico. E o é perene, é duradouro. O estar são momentos que todos nós, na nossa vida pessoal e profissional, passamos. A contribuição é justamente para que este seja um momento curto e que rapidamente se possa recuperar aquilo que é o normal dentro do Coritiba. Então, acho que a resposta é essa. O ser, o que é o Coritiba. E a confiança total nas pessoas que aqui estão, profissionais de alto nível, de staff, okay? E aqueles que estão se juntando nesse momento, também são profissionais de altíssimo nível e que nos permite pensar que as ideias que são ótimas possam ser colocadas em prática o mais pronto possível. Bom dia, Autori. É Rafaela Razeira, do 12 Esportes. Eu queria perguntar, né, o Coritiba procura de treinador. No Cruzeiro, você ali
estava como diretor e chegou a assumir como técnico interino. No Coritiba existe essa possibilidade ou contratualmente você tem alguma coisa estabelecida de que não vai treinar a equipe e tudo mais? Eu queria saber isso. Não preciso contratualmente ter nada, porque eu ainda sou... não é do tempo, né? Eu fui educado e criado em que a palavra é o mais importante. E que princípios e valores morais não se negociam. Apenas se adaptam aos contextos sem ferir aquilo que você é como pessoa e como profissional. Certo? Então, eu, quando assumi interinamente, foi por lealdade às pessoas com as quais eu estava a conviver e trabalhar e fidelidade aos projetos. Né? Eu estou aqui por lealdade às pessoas que estão. O William já trabalha há alguns anos, né? E sei perfeitamente da qualidade e da excelência que ele vai, junto com a sua equipe e todos nós, tentarmos implantar o mais célere possível, certo? E fidelidade ao projeto. Eu acredito muito nas ideias que se tem hoje no clube em relação ao que se quer em relação à gestão como um todo e ao projeto esportivo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? bem? Nicolas França, Rádio Transamérica. Prazer. Algumas vezes, tanto nas palavras do William como na sua, a gente percebe, e tem o seu histórico também, né, suas entrevistas em relação a projetos, é uma das maiores vozes assim, na lógica, num projeto de longo prazo, e vocês deixaram claro que o clube está tentando construir isso, mas ao mesmo tempo está já numa parte de baixo da tabela, de uma Série B, que não pode ficar perigosamente para trás. Você também falou, vocês falaram, os dois falaram em velocidade também, como equilibrar, né, esse projeto a longo prazo que vocês querem implantar, mas uma necessidade quase urgente de resultados assim para não ficar perigosamente aí para trás na tabela, até porque eu acho que mais um ano de Série B atrapalharia todo um projeto a longo prazo, né? Eu, por exemplo, posso dizer isso. Para mim, hoje, não interessa se eu estarei envolvido em Série A, B, C, seja o que for. O que, para mim, é importante são as ideias e as pessoas. Elas que alavancam um trabalho e que dão corpo a esse trabalho. Entendeu? Já vivenciei situações muito complicadas. Se voltar aí atrás, não precisa ir há muito tempo, final do ano passado, quando em uma dessas situações tive que contribuir de maneira interina, o momento era extremamente complicado. Então, isso não me assusta. E não me assusta pelo seguinte, quando você, e pelo tempo que eu tenho, eu vou completar 49 anos em dezembro aí de futebol, em diversas áreas, eu costumo dizer o seguinte: primeiro, você tem que fazer uma análise do contexto. O contexto que eu faço hoje na série que nós estamos envolvidos, que não é a nossa, estamos, mas não somos, em relação aos rivais, aquilo que estão a apresentar como um jogo coletivo, as individualidades que compõem os grupos desses rivais, entendeu? E olhar para dentro de nós e fazer essa análise também. Depois, de uma maneira muito, muito clara, o dia a dia te traz sinais muito claros e evidentes que o grupo de jogadores lhe dá, que o staff lhe proporciona também. Esses sinais, se são positivos, talvez não na dimensão que se gostaria, ou na velocidade que se gostaria, mas eles são sinais, e sinais geram tendências. E nós, em termos de gestão desportiva, que é o nosso lado técnico, trabalhamos com tendências. E muitas vezes os resultados não estão a acontecer, mas esses sinais estão no dia a dia e que te geram uma tendência de que rapidamente você poderá ultrapassar esse momento. A minha expectativa é essa. Nesses próximos jogos, eu acho que o jogo passado, eu não falo em injustiça, futebol não existe, o jogo foi uma injustiça, não.
Pô, tivemos tanto de posse de bola, expectativa de gols alta. Amigo, rendimento em futebol se traduz de duas maneiras. Eficiência, ou seja, a maneira como a sua equipe joga, propõe, tanto com quanto sem a bola, e eficácia. Você pode ser muito eficiente na maneira como joga, como você faz as coisas, mas você não é eficaz. O que é ser eficaz em futebol? Fazer o gol. Esse jogo aconteceu isso, mas me parece que já pode haver tido uma evolução em relação a dinâmicas do jogo como um todo, certo? Então, como eu já vivi situações como essa, eu espero, hoje é o meu primeiro dia realmente aqui, poder ver nos treinos, só vamos ter um para o jogo de amanhã, mas nos próximos dias aí, esses sinais aparecerem. E aí, certamente, eu estarei com muito mais à vontade para te responder, talvez, a mesma pergunta daqui a alguns dias. Sinais positivos geram tendências positivas, sinais negativos geram tendências negativas. E esses sinais não são apenas únicos e exclusivamente os resultados, é aquilo que está no dia a dia, em termos de interação do grupo entre eles e ideias a serem aplicadas no que concerne ao jogo, à proposta de jogo que se tem. Paulo, prazer, Guto, do GE. Globo. Você disse que confia bastante nas pessoas que aqui estão, e até por isso foi um dos motivos que fez você vir para o Curitiba agora, e também citou que as pessoas que estão por vir, também você tem muita confiança do que virão para agregar ao projeto. Dentro deste contexto, a chegada de um novo treinador é possível? Vocês já estão analisando ele, um nome ou os nomes, e se a presença do James Freitas é uma possibilidade de continuidade a ver o desempenho do time nos próximos dias? Veja bem, nós que estamos dentro do futebol, nós não julgamos resultados, nós analisamos o trabalho. São coisas completamente distintas, né? O julgamento está com vocês, com torcedores, nós analisamos. E ao termos que analisar, é óbvio que o James está contemplado. Isso é uma questão mais para o William. Eu posso dizer que nós temos muito claro o perfil de que queremos, né? Eu posso lhe dizer o seguinte, eu acho que nós temos jovens treinadores aí com muita qualidade, com muito conteúdo, com muito conceito, que não devem absolutamente nada a treinadores que possam vir de fora. E eu acho ótimo que venham profissionais de fora. Eu vivi 26 anos dos meus 49 de vida profissional fora do Brasil. Eu fui um imigrante. Como é que eu poderia ser contra isso? Seria algo absurdo? Não, quero que venha, para nós é desafio. Mas vejo aqui, nessas andanças aí nos clubes, profissionais com alto nível de qualidade. Por exemplo, esse que está no Cruzeiro, que nós conseguimos entender que era e é aquele que pode colocar em prática as ideias que temos em relação ao jogo que queremos que o futebol do clube jogue. É isso. Nós queremos o futebol do Curitiba como um todo. Que as pessoas possam ir ver jogos de sub-14, sub-15, sub-17, sub-20 e vejam características que tenham a ver com essa ideia que queremos. Lógico, de maneira pedagógica, consoante as idades. Entende? Para isso, a ideia é o futebol do Curitiba como um todo. Para isso, você tem que ter, em relação a treinadores de todas as categorias, um alinhamento muito grande, e essa é uma das minhas principais características e daquilo que o clube mais espera, que é justamente tentar unificar. Isso é possível com muito debate, com uma abrangência clara de pensar o futebol como um todo, e não ficar somente aqui na nossa realidade do contexto medíocre que é o futebol brasileiro, digo em termos de calendário e outras coisas. Vocês sabem que eu sou um crítico, quanto mais ao futebol brasileiro, à entidade do futebol brasileiro,
quantidade máxima, porque não vejo que ela, e nunca, e jamais, até parar de estar envolvido no futebol, eu vou deixar de falar. O futebol brasileiro não é só a seleção principal, não é só patrocínio, não é só ter no caixa. É pensar o futebol brasileiro como deve ser pensado. Não existe futebol forte sem clubes fortes. Tá certo? Então, os clubes são a importância. Eu não vejo a preocupação da CBF com clubes. Isso é para um outro momento que vamos conversar bastante. O importante é que sabemos o perfil que queremos para o treinador, muito claramente. E nos demos, mas isso é mais, o William pode depois aclarar, um tempo necessário para fazer essa análise. A pergunta que você colocou, a resposta é muito clara. O James está contemplado nessas possibilidades. Foi claro? Autori, boa tarde, bem-vindo. André Cavalcante, RPC. Você falou agora um pouquinho sobre o perfil de um treinador, de quem deve chegar, que o James também está contemplado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil do plantel da equipe. Se você já teve tempo de fazer um diagnóstico, o que a gente percebe que é um time bastante jovem, bastante promissor, mas que já tem uma responsabilidade muito grande nas costas, com jogos em cima de jogos. Esse tipo de ideia de muitos garotos da base é algo que pode ser permanente, pode ser uma dessas características permanentes do clube, ou era o ideal ter um grupo mais maduro, mais experiente? Excelente. Excelente, porque é uma questão que nos proporciona algumas reflexões aí. E eu sempre gosto de refletir junto com você, porque é reflexão, me chamar, não é o que eu falo é a verdade, isso é absurdo. Eu só acredito, por isso, minha grande expectativa no trabalho a ser desenvolvido aqui é em construção em conjunto, é em debate, é em compromisso de todos. Mas não, nesse momento, é o que menos me preocupa, porque nós não podemos fazer absolutamente nada até julho. Nós não podemos perder nenhum jogador daqueles que estão aqui. Podem gostar mais ou menos desse ou daquele, mas ao ter a responsabilidade de gerir, nós temos que entender duas coisas. Uma coisa é a nossa vontade pessoal e a outra são as necessidades. Prioridade total, foco total nas necessidades. E o que nós necessitamos agora é trabalhar esse grupo de uma forma objetiva que nos permita pensar que poderemos dar uma resposta imediata. Imediata que eu quero falar os próximos jogos. Para isso, muito diálogo com os jogadores, muita orientação com coaches individuais, né, dos quais eu vou participar. Não há tempo para treinar. Então, eu não aceito nenhum profissional do futebol brasileiro reclamar de falta de tempo. Ele não existe. Nós temos que reclamar e bater forte, e vocês também têm uma parcela importante nisso, é o que nos leva a não ter tempo. Agora, a partir do momento que eu já estou envolvido nisso, não dá para criar como bengala e justificativa a falta de tempo. Ela é real, ela existe. Repara, nós temos um dia de treino e vamos jogar amanhã com uma distância muito curta de um jogo para o outro, recuperação quase impossível de se fazer. Mas essa é a nossa realidade, aqui nossa, do Curitiba? Não. É do futebol brasileiro como um todo. Tá? Eu já bato nisso há muito tempo. O que me incomoda é que precisa vir gente de fora para falar sobre isso. Não. Entende? Então, nós temos que combater o porquê isso acontece. É pela incapacidade de se desenvolver ou se debater, pelo menos, a possibilidade de um calendário mais razoável. Entende? Dentro dessa ótica, nós vamos entrar com essas análises aí individuais, essas conversas individuais, tá? Para acelerar o processo de entendimento daquilo que pode ser um jogo que nos permita sair da esperança de ter bons resultados e entrar na realidade. Ou seja, realmente temos condições de praticar um jogo que nos seja possível dar uma resposta imediata. Tá? Ok? Bom dia, Paulo. É Ricardo Brejinski, da Banda B.
Paulo, você falou até agora para o jogo contra o Guarani de criar uma atmosfera favorável ao clube, com jogadores e torcedores. De um lado, nós temos uma torcida que está magoada com o time, pelo que aconteceu esse ano com eliminações precoces Paranaense e Copa do Brasil. Começou mal a Série B. E do outro lado, nós temos jogadores que até o Guto anteriormente tinha citado e o James falou depois do jogo contra o Avaí, jogadores até um pouco inseguros pela pressão mesmo que estão sofrendo com esses resultados. Como então pouco tempo de treino, e até você chegou agora, fazer os jogadores sentirem menos essa pressão e conseguir conquistar o torcedor para que não pressione, ou enfim, consiga trazer o torcedor de volta para o time diante dos resultados negativos. Perfeito. Mas isso é a coisa mais natural no futebol. Eu não conheço nenhuma campanha vitoriosa, e toda campanha vitoriosa há oscilações. Por consequência, você enfrenta momentos difíceis. Certo? Como foi falado aí, nós temos um grupo jovem. Tá, cara? O que eu vou fazer é o que eu falei para vocês aqui. Passar para eles a vivência que eu tenho na minha carreira de ter enfrentado muito mais esses momentos do que momentos bons. Porque qualquer profissional envolvido no futebol teve muito mais momentos difíceis do que aqueles de glória, de vitória. Isso é uma grande realidade. Mas por que alguns conseguem ganhar mais? Porque não têm receio de enfrentar esses momentos, que não se escondem, que não criam bengala, justificativa para as coisas. Está ruim porque não estamos produzindo, não produzindo. Agora, a verdade absoluta é a radiografia final. Tá? Se nós pararmos para entender, vai na última série, último ano aí, tanto Série A quanto Série B, como equipes que saíram num segundo turno muito bom conseguiram. Estou falando do segundo turno, nós temos apenas 4 jogos. Tá? Toda corrida tem cavalos que saem na frente e deixam de ir, e vão perdendo fôlego. Entende? É possível isso? É. É fácil? Não. Mas a esses mais jovens vai ser muito importante a leitura que vamos fazer. Que jovens com qualidade têm que não sentem esse tipo de pressão? Acho que podemos iniciar a escalação do Curitiba, como todos começam, do goleiro. É o primeiro exemplo de que é um jovem que tem a capacidade suficiente para segurar a onda dos momentos difíceis. Eu espero que a gente tenha outros. E tem jogadores experientes que têm que produzir, que têm que render, que têm que ter performance, que têm que passar para esses mais novos situações como essas, porque certamente todos eles já vivenciaram situações assim. Tá? Então não adianta. E a coisa que me irrita muito no futebol é isso, a mudança de treinador. Agora temos trabalho. Como se o que tivesse passado não trabalhou também, não teve, por vários motivos, resultados que pudessem garantir uma continuidade do trabalho. Entende? Não é mais trabalho. Trabalhar, todos trabalham. Esse é um clichê que muitos jogadores e muitos colegas treinadores, quando entram num clube, falam. Entendeu? É a qualidade do trabalho, é você atacar as necessidades. E quando falo isso, falo para o grupo de jogadores. Não é vontade pessoal, eu gosto. Gostar está posto de lado. O que é necessário? E o que é necessário é a capacidade de sofrimento. E o que quer dizer sofrimento? Agora todo mundo fala no futebol saber sofrer. O que é saber sofrer? Não é o jogo. Saber sofrer é isso. É enfrentar esse tipo de contestação. Saber sofrer é não estar numa situação confortável e lutar. Porque aí vai somar uma outra coisa importante. Espírito de sacrifício. Nós vamos precisar de todos se sacrificando. Não há tempo para treinar, não há tempo para se recuperar. Há que ter um limiar à dor forte, não dá para, está doendo, vai ter que entrar e jogar. Entendeu? Estão reunidas as melhores condições, às vezes? Não. Mas aí entra outro que temos que somar: sentido de entreajuda, solidariedade. Os momentos difíceis que eu passei,
e foram vários, junto com os grupos com os quais eu trabalhei, esses 3 aspectos foram aquilo que nos fizeram sair das dificuldades e entrar num ambiente mais tranquilo e ganhar performance. Não é o jogo em si, não é a qualidade técnica em si, porque essa, por si só, não resulta em resultado. Falei do Chelsea, contratou quem quis, com grana para contratar os melhores, e tem vários exemplos aqui no Brasil, inclusive. Não vale a pena tocar. Tá certo? Então, hoje, quando a gente for falar, cara, nós vamos falar no binômio técnico-competitivo. Não adianta o jogador ser só tecnicamente bem qualificado, ele tem que ser competitivo, porque nós vivemos num ambiente competitivo. E competitivo, ser competitivo não é só agredir a bola. Não, competitivo é saber aquilo que tem que ser feito no jogo. Ter estratégias muito claras e distintas para os adversários que vai se enfrentar. É ter capacidade de sacrifício, espírito de sacrifício, capacidade de sofrimento, sentido de entreajuda. Entende? É isso, para aí é que nós vamos tentar ir o mais rápido possível. Paulo, ainda naquela relação, né, dos métodos do longo prazo com a necessidade do resultado na temporada, uma questão mais específica é do treinador, né? Como que você enxerga, assim, até estava conversando com o Willian aqui antes da coletiva, a necessidade de encontrar um profissional que se adeque, né, a esses métodos, a esse processo que o Curitiba vai ter daqui para frente, e a necessidade de ter já um profissional definido assim para trabalhar. Como é que está sendo levado nesses primeiros dias? Eu acho que fica claro hoje em dia, todos os clubes estão partindo por aquilo que é um processo seletivo. Aquela ideia do amadorismo, de que eu vou trazer porque eu gosto, eu vou trazer porque ele está ganhando, eu vou trazer, não. Você tem, quando tem claras ideias que tem para o futebol do clube, você tem que ter minimamente a possibilidade de trazer alguém que realmente acredite, não por palavras, mas que tenha um histórico, sendo jovem ou não, a mim não me interessa, isso para mim não é o fundamental, que possa praticar aquilo que o clube deseja, entendeu? Com crença. Porque dizer, para ter o emprego, não, eu sei, eu faço, eu gosto de fazer, você não precisa de uma semana para entender que não dá liga. Entende o que eu quero dizer? E todo o processo seletivo você vai até um ponto. Porque a realidade, você só conhece as pessoas, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, é o dia a dia. É quando aquelas pessoas estão ali no dia a dia, a gente tem a perfeita noção de que momento difícil, como ele vai enfrentar isso? É confiável. Isso só o dia a dia. E nenhum processo seletivo, em qualquer setor profissional, te dá essa garantia. Por isso, temos alguma experiência nisso, temos algumas ideias muito claras de profissionais jovens que possam colocar isso em prática e que queiram se desenvolver com o projeto e não ser a cara do projeto. O que eu não admito no futebol brasileiro e acho uma fraqueza absurda dos que dirigem e lideram o processo nos clubes é entregar a chave para o treinador. Porque está ganhando, pode tudo. Pô, fui treinador a minha vida toda. E nunca pensei dessa maneira. Se eu olhar para trás e ver que todos os clubes que cheguei jamais pedi quero contratação, o primeiro olhar foi para dentro. Porque o que nós queremos aqui nesse processo é quando sair um jogador, sair alguém do staff, porque o mercado é assim, é dinâmico, a gente primeiro olhe para o interno. Temos qualidade aqui, porque estamos a desenvolver tanto o staff quanto o jogador. Depois vamos para fora, né? Porque o gestor, que é bom porque vai, contrata jogadores, fica bem com torcida, isso temos vários. Agora, o gestor que implementa processos, que dá uma visibilidade com solidez, com procedimentos, com práticas a esse processo, aí você conta nos dedos. Entendeu? Eu estou aqui por causa disso. Porque eu sei que, tá certo? Descrição, qualidade, excelência na implantação de práticas e de procedimentos,
faz com que eu tenha total crença naquilo que se tem a fazer por aqui. E no projeto da SAF também, muito claramente. Senão, hoje eu não me vejo trabalhando mais em um clube com um arcabouço associativo em que a política é terrível, condiciona e limita o crescimento do clube, não é da equipe de futebol. Tá? Então, o futebol é generoso. Isso não sou eu que falo. Um amigo meu, peruano, que já faleceu, que colocou isso, e eu guardei isso, porque perguntei a ele, por que você diz isso? Ele diz, o futebol é generoso porque permite tudo, amigo. Você faz tudo certo para ganhar e não ganha. E você não faz... Ia utilizar um termo aqui, não vou em respeito a você. Você não faz nada para ganhar e ganha. Por quê? Pelo fato do imponderável. O futebol ainda é um jogo, e, como tal, o imponderável está presente. A sorte está presente. Mas nós não podemos usar como pilar a sorte. Nós temos que trabalhar de maneira que ela possa estar se apaixonando um pouquinho por aquilo que a gente faz em termos de procedimento, de processo, de ideias como um todo. Autori, você volta, né, para o futebol paranaense nesse ano e ia trabalhar com o William Thomas. Aqui vocês já passaram pelo Atlético, né, o rival, onde vocês foram ali responsáveis por uma grande transformação ali no departamento de futebol. Eu queria saber, assim, do que vocês trabalharam juntos ali no clube, o que talvez possa ser usado, assim, de exemplo aqui para o Curitiba, como é que talvez vocês possam usar aquela experiência para cá? Nós trabalhamos juntos em vários clubes. Né? 4, 5, é o 6º. E não vamos copiar absolutamente nada, que não se copia, se contextualiza, respeitando a identidade e a história das instituições onde nós estivermos envolvidos. E é o respeito à história, tá certo? A identidade do Curitiba é que os processos vão ser desenvolvidos. Desenvolvidos não é pelo William, não é por mim, por todos, porque é nisso que a gente acredita. É essa atmosfera onde todos se sentem úteis e participativos, entendeu? É que faz com que você possa desenvolver todas as suas ideias. E, para isso, precisamos de profissionais, mais especificamente em relação ao treinador, que queiram desenvolver-se também junto ao processo. Autori, você esteve lá em Florianópolis e pôde ver de perto o descontentamento da torcida com o momento que vive o Coritiba. Não só dentro de campo, onde existiu protestos, mas também em relação ao trabalho da diretoria, onde teve ali cantos diretamente, principalmente ao CEO do clube, Carlos Amodeu. Dentro do teu trabalho, o que você pode fazer de diferente hoje no clube para poder devolver ao torcedor essa confiança e esse orgulho de ser coxa branca? De cara, te digo o seguinte, se eu estou aqui porque eu acredito muito na SAF. E a SAF é liderada pelo Amodeu. Desde um ano atrás, quando tivemos uma conversa, já falamos sobre isso, que foi claramente a transparência e a clareza com que mostrou aquilo que se desejava, que se quer. A outra é aquilo que eu já falei aqui, essa ideia de que vai chegar e vai em 1 ano, 2 anos recuperar. Quando instituições centenárias aí tiveram tantos anos e anos e anos e conseguiram botar em declínio uma instituição. Isso tem que ser falado de forma clara. Quem quer entender é uma opção, e acho que é muito fácil de entender, porque os argumentos são claros. Né? Quem não quiser também é opção, e o respeito total, é a liberdade que a gente tanto fala de expressão e de pensamentos que a gente defende, que ela tem que ser imposta de maneira integral. Então, a minha resposta eu já dei. O momento é difícil, cabe a nós mudarmos isso com tudo aquilo que já foi falado aqui. Eu só peço, uma vez mais, se puder pedir alguma coisa, é que amanhã a gente possa criar um ambiente, uma atmosfera
que proporcione e seja extremamente favorável, ok, a que todos nós, como um todo, saiamos do jogo com o resultado que nos interessa, com a equipe podendo dar sinais em relação ao jogo que quer jogar, né? Com uma vitória, claro. Mas, para isso, é preciso fazer um ambiente difícil, única, exclusivamente para o adversário, e não para nós próprios. Então, é algo que eu espero e tenho certeza, porque o apoio da torcida do Curitiba no jogo com o Avaí foi extraordinário. Isso foi comentado por todos que chegaram ali e viram a quantidade de pessoas que ali estavam. E a gente sabe que a gente pode fazer isso muito mais, não só dentro de casa, mas fora também. De que maneira? Fazendo com que eles tenham confiança naquilo que esse grupo pode fazer. E o que o projeto da SAF pode fazer dentro e fora de campo. Autori, vocês estão falando de projeto, né? O William usou, você também usou projeto a médio e a longo prazo, né? Mas para a gente chegar ao médio e longo prazo ainda tem uma caminhada muito distante até lá. E o torcedor, ele preza pelo imediatismo, né? Agora, né? E você também usou uma situação que você cita o segundo turno, né? Times que arrancaram no segundo turno. Acredito que vocês, em conjunto, já estão trabalhando ali, olhando o mercado de julho, que vai se abrir apenas dia 10 de julho, para que haja uma qualificação nisso. Então, juntando tudo, essas situações, como que você, se você pudesse analisar o médio e longo prazo, a partir do imediatismo de agora, o que fazer de diferente para que isso consiga ter uma estruturação e que se suporte até lá na frente e não se caia por terra todo esse discurso de momento? O discurso de momento ele é calcado em ideias. Não é isso? Uma coisa são os fatos, a outra são opiniões. Eu me cinjo aos fatos. O que eu falo, através das palavras, tá certo? Que geram uma ideia no discurso, é uma opinião. Tá? Pela essa vivência, esse tempo, essa idade cronológica e tempo de serviço, eu acho que eu posso falar de fatos. Por isso, falei tantas vezes aqui que já vivenciei situações difíceis, de insatisfação da torcida. Isso tudo é lugar comum no futebol. Qual é a verdadeira realidade? Grupos que conseguem superar isso. Tá certo? Aí é que é o grande lance. E aí é o nosso desafio, com esse grupo, porque julho ainda vai chegar. Falar em projeto no Brasil virou vulgaridade. Pô, projeto, não se existe. Oxalá, como falei, que as SAFs vêm com o objetivo de ser uma ferramenta a mais na estruturação do mercado, possam ser referências de gestão. Entende? Porque esse lance de amar o clube, eu acho que é um exagero enorme nisso. Porque se nós olharmos e tivermos um olhar claro e evidente para a história do futebol brasileiro, tá certo? Não posso deixar de falar isso, por exemplo, no Cruzeiro. Para onde estava indo o Cruzeiro? Eu já vivia passado lá. Está sucateado. Infraestrutura, estrutura organizacional, falta total de ideias, formação que sempre foi forte, sucateada completamente. O trabalho que o Ronaldo e a sua equipe, porque o Ronaldo fez um belíssimo trabalho, acima de tudo, pela equipe que montou. O clube hoje, você vai, infraestrutura recuperada, estrutura organizacional excelente, os colaboradores, que não chamamos lá de funcionário empregado, colaboradores, com a sua dignidade pessoal de poder trabalhar e ver os compromissos serem colocados, dívidas equacionadas, ok? E um projeto desportivo que conseguiu atingir o primeiro objetivo e, ano passado, atingiu o outro, que é o sul-americano. Então, quando a gente fala em médio e longo prazo, são ideias.
Então, a gente chama de modelagem sistêmica aquilo. Tem-se uma ideia que é essa. Você vai botar em prática essa ideia. Começam a emergir, a aparecer coisas que você não esperava. E aí você tem que agir no emergencial, no aqui e agora. E, de repente, essas ações que você toma mudam um pouco a expressão das tuas ideias. Mas a essência da ideia, essa não pode ser ferida. Porque você saiu um pouco, porque tomou uma atitude emergencial, mas a ideia inicial tem que ser preservada e você tem que voltar a essa expressão inicial da sua ideia. Entendeu? O grande lance são aqueles que entendem como devem agir no aqui e no agora, na emergência. Tá? Por isso, tudo aquilo que eu falei aqui, do que é importante para você, de uma maneira rápida, tentar sair, não há presunção de dizer vamos fazer. Longe, zero. Pretensão e presunção, zero. Mas tentar fazer com que esse saia rapidamente é em função de já ver muitas pessoas vivenciando esse tipo de coisa. Se eu fechar os olhos, eu vou me ver tendo que responder perguntas como essas, estão em função, como você colocou agora, que não há problema da torcida com a direção, problema com o treinador, problema com alguns jogadores. Cara, isso é o que mais acontece no futebol brasileiro, porque nós nunca trabalhamos o futebol brasileiro como deveria. Nossa preocupação é ganhar. Como? Não interessa, eu quero ganhar. E ao ganhar de qualquer maneira, acontece o que aconteceu com um clube como o Cruzeiro, e que se não fosse o Ronaldo com a sua equipe, hoje estariam torcendo não sei em que posição. Paulo, boa tarde. Gabriel Carriconde, do canal do Carrica. Tudo bem? Paulo, acho que você já até abordou um pouco sobre a sua chegada ao Coritiba, mas a pergunta que eu queria te fazer para ti é quais foram os elementos principais assim para você vir ao Coritiba, fechar com o Coritiba, diante daquilo que foi apresentado para ti de planejamento, de curto, médio e longo prazo, e de histórico do clube também, você já trabalhou no rival. E, por fim, qual a mensagem que você pode passar diretamente para o torcedor Coxa Branca, que está até acompanhando pela live do clube, esse torcedor Coxa Branca que está chateado, está triste, vem de um desgaste muito grande por conta da temporada passada, o resultado contra o Avaí foi muito negativo e amanhã tem jogo, você tem falado muito dessa atmosfera. Qual a mensagem direta que você pode passar para o torcedor Coxa Branca no momento? Eu deixei aqui nas respostas muito claro isso, mas eu vou te responder. A primeira coisa que eu quero dizer a você, nós vamos conviver aqui bastante, eu tenho um cuidado muito grande com a instituição que eu estou trabalhando, mas a minha visão é do futebol brasileiro como um todo. Então, toda vez que nós falamos, eu vou falar sobre o futebol brasileiro. Porque nós, instituição, estamos nesse contexto. E é um contexto que condiciona, é um contexto que limita. Por exemplo, não vou fugir da tua pergunta, não, só vou falar. Estamos falando em futebol mais. Legal, excelente. Iniciativa, ótimo. Todos nós, intervenientes nesse fenômeno socioeconômico, desportivo, que é o futebol, somos responsáveis por isso. Mas, por exemplo, por que a responsabilidade é só nossa? Por que quando invadem o campo, as câmeras vão para a invasão e para aquilo que estão mostrando? Quando em outras realidades, quando isso acontece, vai mostrar as coisas positivas. São aqueles que são realmente torcedores ali. Por que nós vamos mostrar a invasão de CT, que é algo que tem que acabar? Tem que acabar. E para tomar, necessitamos de quem é responsável pelo futebol. E Estado, política de Estado, que isso é educação. Tem que combater. Quando vão no aeroporto, por que vão mostrar isso? Só quero saber a resposta. Por que determinados jogos acontecem segunda-feira, às 9 e tanto da noite? Crianças não podem ir, famílias não podem ir, e nós precisamos trazer de volta as famílias para os estádios. Então, imputar a responsabilidade de um futebol mais somente nos intervenientes é muito fácil. Agora, isso é um trabalho de todos. Por que eu estou te falando isso? Porque é a minha visão do futebol como um todo. Então, tudo que você perguntou, eu vou fechar os olhos de novo, já respondi isso várias vezes, no mesmo cenário, tá certo? E não vejo mudanças
Isso aqui me angustia, porque nós estamos sempre com as mesmas coisas, porque elas acontecem. Qualquer boa iniciativa no futebol brasileiro tem prazo de validade. Por quê? Porque o futebol brasileiro como um todo não é um solo fértil para boas ideias. Já tivemos muitas ao longo do tempo. Então, essa é uma situação real, cara. E não tem mágica nisso. Você está entendendo? E eu acho fundamental o trabalho dos políticos, mas eu não sou um político. Primeiro, eu não tenho redes sociais, por exemplo. Tá certo? Minha mensagem vai ser passada direto com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero ter palavras que possam soar como música para quem quer escutar. Eu tenho que falar das necessidades. E, muitas vezes, ao falar da necessidade, vai haver um certo choque. Para mim, isso é normal. Eu entendo o contraditório como a coisa mais linda do mundo. É o que nos faz crescer, seja a nível pessoal ou profissional. Enfrentar opiniões diferentes, cara, pô, eu vejo isso com uma naturalidade e muito... cria um momento de crescimento para ambos. Então, nunca vou deixar de responder para vocês qualquer tipo de pergunta, mas não vou falar aquilo para agradar e para soar como música quem vai receber isso. Então, isso é muito claro. Então, não tem mágica nisso que você colocou. A minha resposta é tudo aquilo que eu falei. Nesse momento que eu vejo importante para nós, como grupo, espírito de sacrifício, capacidade de sofrimento, não é saber sofrer como estão ironizando aí agora. Agora só se fala em saber. Saber sofrer é muito mais do que defender o resultado que está. É saber sofrer, é isso aqui. Nós estamos sofrendo com essa realidade. Ou você acha que os profissionais não sofrem? Todos sofremos, mas temos que saber sofrer, mas como? Aceitando as críticas. Como? Não fugindo do torcedor. Não na invasão a estádio, a isso aqui. Não. Ao ir ali, perdemos o jogo, vamos lá na torcida. Falem, xinguem, vamos lá escutar isso. É essa postura que nós vamos ter a partir de amanhã. Você está entendendo? Ganhando ou não. Porque só essa reciprocidade, essa simbiose, torcedores e jogadores, é que vai fazer com que a gente possa rapidamente tentar sair dessa situação desconfortável em que estamos. É momentâneo, porque somos qualificados para não estar nessa. Esse é o desafio, provar que somos qualificados.